Mulheres de Esperança. Bem-vinda ao Mulheres de Esperança. Este é um programa feito a pensar em ti, mulher. E vamos estar juntas nos próximos 15 minutos. Eu sou a Sónia e comigo está a Miriam. Olá, Miriam. Hoje vamos dar continuidade ao tema que falámos no último programa, não é? Olá, Sónia. É isso mesmo. Vamos continuar a falar sobre ansiedade e pânico, mas hoje numa abordagem diferente. Vamos ter connosco uma amiga que viveu isso na pele e vai contar-nos tudo na primeira pessoa. Portanto, permanece desse lado. Não podes perder esta oportunidade de ouvir. Mulheres de Esperança. Siga-nos no Facebook e Instagram. No último programa ficámos a saber um pouco mais sobre o que é a ansiedade, de que forma pode desencadear o pânico e como isso pode ser limitativo no dia-a-dia de quem vive essa realidade psicológica. Hoje vamos conversar com a Mafalda, uma jovem mulher que viveu os efeitos da ansiedade e vai agora partilhar connosco. Mulheres de Esperança. Olá, Mafalda, muito obrigada pela tua participação e pela tua coragem em estares disposta a contar o teu testemunho. Queremos muito que possa servir de ajuda para alguém que nos escuta. Mafalda, eu gostava de começar por perguntar-te se achas que a tua infância foi considerada normal, isto é, se houve algum fator que tu hoje possas relacionar com a questão da ansiedade. Sim, tive uma infância normal, tive pais presentes. A única coisa que eu acho que poderá eventualmente ter, porque a questão da ansiedade, lá está, isto é como se fossem camadas e camadas de coisas que se vão sobrepondo e que há um dia que vêm ao de cima. Eu tinha uma relação muito próxima com a minha mãe, que também era a minha educadora de infância. Eu creio que criei uma relação de dependência muito grande com a minha mãe. Ainda hoje eu não consigo mesmo pôr o dedo em cima do assunto e dizer, ok, este foi o trigger que me levou a ter episódios de ansiedade. Acho que realmente houve uma relação de dependência muito grande, que à medida que eu fui crescendo e fui assumindo maiores responsabilidades, eu talvez possa ter sentido, ok, estou aqui sem saber muito bem como gerir isto. Quando e como é que tiveste a tua primeira crise ou ataque de ansiedade? Eu tinha 18 ou 19 anos e eu costumava aos fins de semana, principalmente ao domingo, costumava tirar a tarde para estudar. E eu não era uma aluna que ficasse ansiosa com os exames ou com os testes, não, estava sempre muito preparada, gostava bastante de estudar. Foi numa tarde de domingo perfeitamente normal e por alguma razão, nessa noite, quando eu me deitei, comecei a sentir falta, a minha respiração não estava normalizada e quanto mais eu pensava nisso, ok, que estranho, e viravam para cá e para lá, pior ficava essa sensação, tanto que eu acordei os meus pais, estivemos ali um bocadinho, mas o que é que se passa, o que é que não se passa? Os meus pais perguntaram-me logo, eu lembro, mas estás ansiosa com alguma coisa? Eu disse, não estou ansiosa com nada. Não consegui dormir, não consegui descansar nada de jeito nessa noite, mas antes eu nunca tinha tido outro episódio, não houve um escalar, não houve, que eu pelo menos tivesse tido essa noção, não. O que é que fizeste quando ganhaste consciência do que é que estava a acontecer contigo? Tu disseste que não sabias, não é? Mas houve uma altura em que, de facto, tu começaste a perceber que não era normal. Ou seja, eu no dia a seguir não estava bem, nos dias que seguiram também não estava bem. Okay. Eu fui ao médico e fiz exames, a tudo e mais alguma coisa, e a minha médica de família é que me disse na altura, ok, isto pode ser ansiedade. E eu na altura achei que era uma ideia completamente ridícula, porque me sentia de facto ansiosa com nada. Mas a médica insistiu e eu fui encaminhada para consultas de psicoterapia e pronto, foi um bocadinho já tendo as consultas que eu comecei a perceber, ok, isto realmente pode ser ansiedade, porque a doutora explicou. Eu nem sequer sabia o que era ansiedade. Para mim, ansiedade eram momentos pontuais em que as pessoas estão ansiosas por alguma coisa concreta. Quanto tempo mais ou menos é que passou entre esta fase de teres o primeiro sintoma e até te começarem a perceber, até pronto, a médica te dizer que de facto era ansiedade? Não, é assim, não tenho ideia. Eu sei que desde que eu fui à médica para começar a fazer os exames até que fui encaminhada para a psicoterapia foi muito rápido, estamos a falar se calhar de uma questão de um mês. Ela conseguiu explicar-me de uma forma que eu entendi muito racionalmente o que é que se estava a passar comigo. E isso para mim foi muito importante na altura porque eu comecei a encarar os meus ataques de ansiedade ou os meus sintomas de ansiedade quase como um desafio de melhoria de mim própria. Ok, eu tenho isto a acontecer, o que é que eu vou fazer para ganhar o controle
reganhar ou reaver o controle, não é? Se em algum momento conseguiste ter controle sobre as crises da ansiedade e como é que o fizeste? Lá está, a doutora explicou-me que a ansiedade, ou que os sintomas da ansiedade, não é? Basicamente é o teu corpo a dar-te um alerta de que algo não está bem. E os meus primeiros sintomas eram só falta de ar e, portanto, à luz deste, ok, há aqui qualquer coisa que não está bem, mas está, ou aparentemente está, portanto vamos nos controlar, vamos respirar, a doutora ensinou-me vários exercícios de respiração, eu consegui começar a controlar a respiração. Comecei a ter outros sintomas e a doutora na altura, eu fiquei muito assustada porque foram sintomas que foram escalando e cada vez piores, e a minha doutora na altura explicou-me que isso era normal. Alguma coisa não está bem dentro de mim e o meu corpo está-me a tentar dar o sinal. Se eu estou a conseguir suprimir isso, o meu corpo vai arranjar forma, o meu cérebro vai arranjar forma de me manter alerta. E depois aí sim, foi muito complicado porque, para além da falta de ar, eu tinha tonturas, a cabeça ficava muito esquisita, vazia, tinha suores, tinha o lado esquerdo do corpo dormente, que era assustador, muito, muito, muito assustador, eu não conseguia pensar. Essa fase já foi mais complicada de controlar, porque embora tu saibas racionalmente que não há nada de errado com o teu corpo, quando tu estás na situação, e as pessoas muitas vezes diziam, Mafalda, é só ansiedade. Eu sei que é só ansiedade, mas parece mesmo impossível sair do buraco quando se está naquele momento. O facto de sentires que é uma coisa que tu não controlas, não é? E que por mais que tu faças, tu não consegues contornar a situação. Olha, chegaste a fazer alguma medicação? Esta doutora que me seguia eventualmente deixou de poder seguir porque ela foi mãe e foi para casa, e eu na altura deixei de querer ser seguida porque achei que ela tinha sido tão benéfica na minha vida que eu achei que ok, eu tenho as coisas sob controle. E foi mais ou menos a seguir a essa situação que as coisas começaram a piorar. E eu, entretanto, fui vista por aquilo que eles chamavam, nem nunca tinha ouvido falar do conceito, uma mesa de psicólogos e psiquiatras. Fui vista por vários, tive várias consultas ao longo de nem sei quantas semanas, fizeram-me vários exames para tentar perceber para que especialidade me encaminhar e encaminharam para a psiquiatria. Eu, na altura, não achei muita graça à ideia, não que eu tenha alguma coisa contra a psiquiatria de todo, não tenho, acho que é muito importante, mas eu tinha a noção de que a psicoterapia foi aquilo que me tinha ajudado até então. Eu fui a uma consulta de psiquiatria e deram-me ansiolíticos e antidepressivos, e eu nos antidepressivos nunca cheguei a tocar, fiquei muito assustada com a ideia e cheguei a tomar os ansiolíticos meia dúzia de dias, não sei, e lá está, isto foi a minha experiência, eu tinha 22 anos nesta altura. Isto foi a minha experiência, não quer dizer que eu seja contra a medicação, não tem nada a ver com isso, mas na altura eu achei que com 22 anos não era esse o caminho que eu queria, não era por ali que eu queria ir, começar a ser medicada, porque lá está, eu tenho exemplos mais ou menos próximos de pessoas que só foram medicadas, não fizeram o acompanhamento psicológico, e a medicação é realmente uma grande ajuda, mas a medicação não resolve nada. O que quer que esteja cá dentro que não está resolvido, a medicação não vai resolver. A medicação, no fundo, acaba por ser uma ajuda para a doença psiquiátrica e, no fundo, um ataque de ansiedade é uma doença psicológica e a psicoterapia faz, de facto, diferença. Mafalda, eu queria te fazer ainda mais duas perguntas. Sabemos que crês em Deus e na sua palavra. De que forma é que a tua fé interferiu neste quadro da tua vida? Houve uma altura que pensei só para mim, ok, eu tenho algo que é maior que eu a consumir-me, eu não consigo controlar isto sozinha, não sou capaz, já há momentos em que corre melhor e há momentos em que corre pior, e os momentos em que correm pior isto é só devastador. E pensei só para comigo mesmo, que eu tenho um Deus no qual eu acredito, e eu acredito que Ele intervém diariamente na nossa vida, não é um Deus que está só ali, e eu acredito que Ele cuida de mim, portanto, a ansiedade vai continuar a existir, mas eu posso contar com a paz de Deus diariamente. E eu senti que gradualmente a minha ansiedade não desapareceu, mas o meu pensamento foi sendo transformado. E durante os meus ataques de ansiedade ou de pânico, eu sentia uma lucidez que não tinha sentido até então. Olha, como é que te sentes hoje e que palavra é que queres deixar a alguém que esteja a passar por uma crise de ansiedade? Sinto-me mais capaz de lidar com. Não me sinto curada milagrosamente, sinto-me mais capaz de encarar e de enfrentar os ataques de ansiedade e de ir ao fundo das questões e tentar perceber porque é que eles existem. Acho que isto também é muito importante.
Há coisas que nunca poderão ser resolvidas nem tratadas, infelizmente é o que é, mas há coisas que podemos tratar. Sim. E eu acho que isso é importante. E, portanto, isto agora também para a segunda parte da questão, acho que é importante as pessoas tentarem perceber o que é que está a faltar ou o que é que ficou a incomodar, se há alguma coisa que se possa fazer para resolver. Um perdão, uma desculpa, uma palavra com alguém, às vezes essas coisas fazem diferença. Eu acho que o mais importante é nós percebermos que a ansiedade é algo que existe, mas é cíclico, é tão cíclico como nós. E fases de ansiedade são assustadoras, mas não duram para sempre. E nós não podemos deixar-nos ficar naquela espiral descendente de estou neste ataque, estou nesta situação, estou nesta fase, e focarmos no que podemos fazer a seguir. Eu estou a ter isto aqui agora, mas o que é que eu posso fazer a seguir? E o que eu posso fazer a seguir pode até nem ser nada de super extraordinário, vou escrever um livro. Pode ser algo tão simples como vou fazer o meu jantar, o foco é uma coisa muito importante, eu acho, em crises de ansiedade. Olha, Sim. querida Mafalda, eu sei que não é fácil falar sobre isto e por isso queremos muito, muito agradecer o teu testemunho de vida. Desejamos que ele possa servir de ajuda e até de consolo para as nossas ouvintes que possam estar a passar pelo mesmo ou que conheçam alguém que esteja a passar por esta situação. Esse também é o meu desejo, Sónia. Muito obrigada. Esperança para as mulheres em todo o mundo e através das gerações. Através do seu ensino, Jesus diz-nos que não existe razão para vivermos ansiosas. Porquê? Porque Ele revela-nos que se Deus cuida das aves, dos lírios do campo e da natureza de uma forma geral, jamais deixará de cuidar de sua criação mais valiosa, nós. Lucas 12, 22 a 25. O apóstolo Paulo reforçou esta afirmação quando nos diz que Deus não nos recusou o seu Filho, mas ofereceu-o por todas nós. Acham que Ele não cuidará das nossas necessidades? Romanos 8,32. Não temos um Deus indiferente às nossas carências. Muito pelo contrário, é seu deleite cuidar de nós. Ao ouvir a Mafalda, pensei em todos os que sofrem por não conseguir controlar a sua ansiedade. Jesus tem uma solução para isso. Para controlar a ansiedade, precisamos primeiro buscar o reino de Deus e a sua justiça. Isso significa que temos que redefinir prioridades. É necessário tirar o foco das necessidades e colocá-lo na providência divina. O salmista rei Davi confiava que, por mais severa que fosse a crise, Deus estaria ao seu lado, como podemos ler no Salmo 23, 1 e 2. O Senhor é o meu pastor, nada me falta. Em verdes pastos me faz descansar e conduz-me a lugares de águas tranquilas. Não te deixes levar pelo sentimento de ansiedade que o mundo te faz sentir, mas mantém os teus olhos no reino de Deus e no Deus do reino, e a tua alma será inundada de paz e tranquilidade. Para terminarmos, queremos dizer-te que desenvolver um relacionamento com Deus vai trazer-te paz, confiança e segurança no mundo que nos traz medo, ansiedade, insegurança e incerteza. Deixas-me fazer uma oração contigo? Deus, neste dia quero entregar-te toda a ansiedade que quer dominar a minha alegria, o meu dia a dia e que me causa medo. Ajuda-me a confiar em Ti, a relacionar-me contigo e a conhecer mais a Tua palavra, o Teu amor e Teu cuidado para comigo. No nome de Jesus. Amém. Chegamos ao fim do nosso programa. Na próxima semana vamos concluir este tema com a ajuda da doutora Sara Gugeral. Visita as nossas redes sociais e entre em contacto connosco. Gostaríamos muito de saber a tua opinião sobre o que falámos e queremos muito que encontres esperança hoje. Mulheres de Esperança. Siga-nos no Facebook e Instagram. Mulheres de Esperança.
uma produção RTM Portugal.